Olá pessoal, nesse vídeo eu vou explicar uma das histórias que tem na obra O Homem que Calculava, de Malbataan, a questão da divisão dos pães. Para tentar resumir a história e vocês entenderem do que se trata de fato esse vídeo, existem dois muçulmanos que estão caminhando. Eu vou chamar aqui de muçulmano azul e muçulmano preto e branco por conta das roupas que eles estão vestindo. Esses dois muçulmanos encontram um sheik, e aqui eu estou representando por um rei, que foi assaltado, levaram a caravana, mataram os escravos dele, enfim. E aí ele está passando pela estrada, maltrapilho, ferido, morrendo de fome, e pede alguma coisa para comer para os muçulmanos que encontram. Os muçulmanos, portanto, eles dão o que tem na mochila. O muçulmano azul tem 3 pães e o muçulmano preto e branco tem 5 pães. Aqui eu coloquei de cores diferentes para vocês poderem entender quantos pães cada um deu e cada um recebeu nessa partilha. Bom, para ser justo com todo mundo, já que 3 pessoas teriam que comer ao longo da viagem, cada pão que foi retirado da sacola de cada um dos muçulmanos era dividido em 3 partes iguais. O muçulmano ficava com uma parte, depois davam a outra parte para o amigo e a terceira parte para o rei. E assim se repetia com cada um dos pães dos 2 muçulmanos. O rei prometeu que assim que chegasse na aldeia, no reinado dele, ele entregava moedas de ouro pelos pães que havia comido. 5 pães ele tinha do muçulmano preto e branco, e, portanto, ele ia dar 5 moedas de ouro, e 3 pães do muçulmano azul, ele ia dar 3 moedas de ouro. Mas um dos muçulmanos disse, não, peraí, essa conta está errada, não mereço receber 5 moedas, eu mereço receber 7 moedas. E o muçulmano azul merece receber 1 moeda e não 3. E aí o rei ficou sem entender, como? Se você só deu 5 pães, o outro deu 3, por que você merece receber 7 moedas e o outro muçulmano apenas 1? E aí é nesse vídeo que eu vou explicar essa história, tá bom? Bom, então vamos lá. O muçulmano azul partiu o primeiro pão em 3 pedaços, deu um pedaço para o rei e um pedaço para o amigo preto e branco. O segundo pão partiu em 3 pedaços, deu um pedaço para o rei e um pedaço para o amigo preto e branco. O terceiro pão partiu em 3 pedaços, deu um pedaço para o rei e um pedaço para o amigo preto e branco. O muçulmano preto e branco fez exatamente a mesma coisa, a diferença é que ele tinha 5 pães e não 3. E aí o primeiro pão ele partiu em 3 pedaços, deu um pedaço para o muçulmano azul, amigo dele, e um pedaço para o rei. O segundo pão ele deu um pedaço para o amigo, um pedaço para o rei. O terceiro pão, um pedaço para o amigo e um pedaço para o rei. O quarto pão, um pedaço para o amigo, um pedaço para o rei. E o quinto e último pão, um pedaço para o amigo e um pedaço para o rei. Agora, quantos pedaços de fato cada muçulmano deu e quantos pedaços de fato cada muçulmano recebeu um do outro, para que eles saibam exatamente quantas moedas eles devem receber. Bom, primeiramente, a gente não deve contar os pedaços de pães que eles já tinham, porque faziam parte dos pães que eles já tinham. Então, eu vou até riscar aqui para mostrar para vocês que esses 3 pedaços de pães marrom faziam parte dos 3 pães que esse muçulmano azul aqui já tinha. E esses 5 pedaços de pães amarelinhos faziam parte dos 5 pães que esse muçulmano preto e branco já tinha. Então, não faz sentido participar da contagem, porque já eram pertencentes aos próprios muçulmanos. Então, a gente vai tirar eles da contagem. A gente vai eliminar, porque os pedaços que já eram dos 2 muçulmanos não contam. Afinal, já eram deles mesmo desde o início. Então, vamos excluí-lo. Exclui os 3 pedaços do muçulmano azul, que faziam parte dos 3 pães dele, e depois exclui os 5 pedaços do muçulmano preto e branco, porque faziam parte dos 5 pães dele. Ok, vou excluir aqui e apagar os meus riscos para continuar essa conta. Agora sim, a gente só tem os pedaços que cada um recebeu e deu, ok? Vamos começar pelo muçulmano de azul. O muçulmano de azul, olha, ele deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços dos pães marrom que ele possuía.
Em contrapartida, ele recebeu 1, 2, 3, 4, 5 pedaços dos pães amarelinhos que o amigo muçulmano preto e branco tinha. Ora, se ele deu 6 pedaços e só recebeu 5 pedaços, então, no final das contas, ele só deu um pedaço de verdade. Como assim? Ora, o pedaço que ele deu para o rei, ó, esse pedaço marrom aqui, ele se equivale a esse pedaço amarelinho que ele recebeu do amigo. Então, foi só uma troca de pedaços de pães. Não vale como ele tenha dado, porque ele deu e recebeu ao mesmo tempo a mesma quantidade. Então, não vale aqui para a contagem. Ele deu esse outro pedaço de pão para o rei, mas recebeu esse pedaço do amigo. Ele deu esse outro pedaço de pão para o rei, mas recebeu esse pedaço do amigo. Ele deu esse pedaço de pão para o amigo, mas recebeu esse pedaço aqui do amigo. Ele deu esse pedaço de pão marrom para o amigo, mas recebeu esse pedaço amarelinho do amigo. E esse pedaço que ele deu, o muçulmano azul, para o amigo, ele não recebeu nenhum outro pedaço de pão amarelinho desse amigo. Então, se ele não recebeu nenhum outro pedaço em troca desse pedaço marrom aqui, os outros ele recebeu em troca, desse não. Então, no final das contas, só foi um pão que ele deu e não recebeu nenhum outro em troca. Ele deu um pedaço e não recebeu nenhum pedaço em troca. Uma outra forma de resolver isso, de pensar nisso, seria o seguinte: se ele deu, o muçulmano azul, deu 6 pedaços, então ele ficou com saldo negativo, né? Menos 6. Mas ele recebeu 5 pedaços, então saldo positivo. Menos 6 mais 5 é igual a menos 1. Então, ó, ele tem um pedaço de pão negativo. Falta um pedaço de pão para ele poder ser compensado, digamos assim. E por isso que ele ganha uma moeda para ser compensado por esse um pedaço a menos de pão que ele não tem em relação à quantidade que ele tinha inicialmente. E esse muçulmano preto e branco? Ora, o muçulmano preto e branco deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pães, 10 pedaços de pães amarelinhos. Esses 10 pedaços de pães amarelinhos que o muçulmano preto e branco deu, ele só recebeu em troca 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou melhor, desculpa, não conta o do rei, né? Porque ele só recebeu esses 3, os outros não contam, desculpa. Então, ele recebeu 1, 2, 3. Ele deu 10 amarelinhos e só recebeu 3. 10 menos 3, 7. Outra forma de resolver isso seria, vou apagar aqui, borracha, e agora vou fazer de uma outra forma. Ele deu 10 pães, portanto, menos 10 pães que ele deu, mas ele recebeu 3 pedaços de pães do amigo, portanto, 3 positivo, um saldo positivo de 3. No final das contas, menos 10 mais 3 é igual a menos 7. Portanto, ele está desfalcado, ele está com um saldo total negativo de 7 pedaços de pães. Ele tem, ao todo, de tudo que ele tinha antes, de todos os pedaços que ele tinha antes, ele está com 7 pedaços a menos do que ele tinha antes. Portanto, ele vai receber 7 moedas para compensar isso. Outra forma de explicar. Esse pedaço de pão amarelo que o muçulmano preto e branco deu, ele foi recompensado por esse pedaço de pão marrom que o amigo deu. Esse pedaço de pão amarelo que ele deu, ele foi recompensado pelo pedaço de pão marrom que o amigo muçulmano azul deu. Esse pedaço de pão amarelo que o muçulmano preto e branco deu, ele foi recompensado pelo pedaço de pão marrom que o muçulmano azul deu. Os outros pedaços que ele deu, que foram 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, ele não foi recompensado, ele não
teve nada em troca, não deram nada para ele em troca. Portanto, esses 7 pães, 7 pedaços de pães que ele deu, ele vai receber por eles 7 moedas. E é assim que a gente explica o caso da divisão dos pães.